Bom dia, eu sou Hugo Henrique Pereira da Silva, juntamente com Ricardo Bertola, vou apresentar aqui o sistema de recomendação baseado em conteúdo social e híbrido que desenvolvemos aí para a disciplina de grafos de conhecimento e ontologias, ministrada pelo professor José Pérez Jesus de Alcazar no primeiro semestre do ano de 2025 na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em Sistemas de Informação. Bom, se trata de um sistema de recomendação construído aí usando como tecnologia o Spring Boot MVC, juntamente com a ontologia implantada no servidor Apache GenaFusec. Então, trata de uma aplicação construída usando aí um modelo de camadas, usando os princípios sólidos, e a aplicação começa aqui com uma conexão com o Fusec. Então, para fazer essa conexão com o Fusec, eu estou usando o Apache GenaFusec, e aí eu estou criando uma conexão usando aqui a classe RDF Connection, que permite conectar lá com o servidor Fusec. E aí eu tenho começando pelos modelos, eu tenho um modelo para aluno, que representa as informações de aluno. Então, aqui um aluno tem áreas de interesse, está matriculado em um ou mais cursos, e ele tem uma lista de amigos que também são aluno, e essas relações aqui vão permitir, além de estarem na ontologia, também vão permitir a recomendação apropriada, né, por conteúdo social ou híbrida. E aqui eu tenho também um modo de avaliação em que um aluno dá uma nota para o curso. Nesse estágio eu deixei que o aluno avaliasse todos os cursos, mas na prática ele deveria avaliar os cursos aí que ele realmente fez, né? Mas aqui, só para a questão de testar, eu deixei que o aluno avaliasse todos os cursos, mas isso é fácil de bloquear. E aqui eu tenho os cursos. Então o curso tem um nível, tem área de conhecimento, modalidade e assim por diante. E eu também armazeno a recomendação na ontologia. Então eu armazeno a recomendação pelo tipo, se ela é social, se ela é de conteúdo ou se ela é híbrida. Então basicamente esse é o meu model. E aí do model eu tenho as operações CRUDs na própria ontologia usando o padrão repository. Então o repository aqui faz um CRUD para cada uma dessas entidades, usando o Sparkle. Então aqui eu tenho um Sparkle para inserir dados lá de aluno na ontologia, para excluir dados de aluno da ontologia, para buscar um aluno pela matrícula na ontologia, para listar os alunos que estão armazenados lá na ontologia. Aqui eu tenho a mesma coisa para avaliação. Então eu salvo lá uma avaliação na ontologia, eu listo todos. Então eu faço uma Sparkle Select para buscar todas as avaliações. Aqui eu busco as avaliações. Aqui eu faço uma busca por aluno, né? Então vou buscar por aluno. Aqui eu vou buscar por curso, por nota, e aqui eu faço a própria execução da query. Para curso a mesma coisa, né? Então tem as operações CRUDs em que eu insiro um curso lá na ontologia, eu listo todos os cursos que estão lá na ontologia, eu faço a busca de curso pelo código, eu faço lá uma atualização do curso na ontologia, e eu também excluo um curso da ontologia. E para o repository também tem as operações básicas aqui, para fazer uma busca de todas as recomendações, buscar uma recomendação de um aluno pela matrícula, salvar as recomendações, apagar todas as recomendações
E eu tenho uma camada de serviço, um serviço de aluno, só para manter o padrão aí, MVC dentro do modelo, uma para avaliação. Eu tenho também para curso. E aqui a mais interessante é o serviço de recomendação. Esse sim, de fato, aqui eu vou gastar um tempo. Eu defino, eu defino alguns pesos, né, para recomendação por conteúdo, né? Então defino um peso de 90, um peso de social base, mas na verdade os pesos eles são calculados dinamicamente, né? Então, inicialmente essas informações aqui estão configuradas para esses valores default, mas esse peso. E aí eu defino um incremento, né? Então, sei lá, se você tem um aluno aí, eu dou um incremento. Se você tem, adiciona mais um aluno, eu dou um incremento aí de 0,05. E aí eu peso máximo de 1. E aí eu também defino valores de corte, então para cosseno de 0,5, para Pearson 0,3 e ponto. Esses números mágicos vêm da literatura. E aqui eu tenho os tipos de recomendação. Então, basicamente aqui eu gero as recomendações, então calculo a similaridade de cosseno com base nas avaliações, calculo a similaridade de Pearson, de Spearman, e aí eu faço a recomendação por conteúdo usando o Pearson, a social usando o Spearman, e a híbrida eu faço um casamento e aí eu uso a similaridade cosseno para calcular a similaridade, aí tiro a média ponderada para gerar a recomendação híbrida, e aí eu salvo elas separadas lá na ontologia. Então tá aqui essa opção para carregar as recomendações. Aqui o cálculo das similaridades. Aqui eu gero uma recomendação por conteúdo, então eu passo por conteúdo, eu uso a similaridade de Pearson. Aqui a recomendação social eu uso a similaridade de Spearman. E aí para combinar esses eu passo a recomendação social e aí eu calculo a similaridade de cosseno para gerar. E aqui os algoritmos, aqui só o algoritmo mesmo, né? Conforme a literatura, para calcular a similaridade de cosseno. Aqui para calcular a similaridade de Pearson e a de Spearman. E aqui eu tenho operações básicas para apagar todas as recomendações, uma interface funcional para calcular a similaridade e esse método para ajustar o RI lá na busca. Bom, eu tenho uma camada de controller, então tem um controller para as operações de aluno, então tem as rotas definidas aí para as operações de aluno. Então, basicamente, para inserir um aluno, editar um aluno, apagar e alterar o aluno. Eu tenho uma rota para avaliações também. Então, aqui para criar uma avaliação, editar uma avaliação, salvar, excluir, filtrar algumas aí. Para o curso, a mesma coisa, tem algumas rotas para as operações CRUDs. Para recomendação, as rotas aí para exibir o card. E aí eu tenho também umas rotas que eu acabo, né, só se eu chamar na URL, né, que são get, né, são rotas do tipo request get, né, mas eu acabo, né, depois eu vou mostrar lá como é que eu uso elas, mas de fato essa aqui é a mais interessante, que eu defini um cards. Também defini uma camada REST usando RESTful API
com endpoints aí para aluno. Então note que eu tenho um endpoint para aluno, eu tenho um endpoint para avaliação, eu tenho um endpoint para curso e eu tenho também um endpoint para recomendações, né? Sendo que do endpoint para recomendações, o mais interessante é esse aqui, que é o gerar, né? Então, ou seja, eu posso usar lá a operação do endpoint para gerar e eu gero as recomendações, né? E aqui eu deixei desativado, né? Mas eu posso facilmente criar uma para gerar uma recomendação para um determinado aluno, né? Já que aqui ele está gerando para todos os alunos. Eu tenho um front-end. Então, o front-end aqui, eu tenho a página inicial. Não vou mostrar isso aqui não, mas eu tenho essa página inicial. Depois vocês vão ver, né? Eu tenho um formulário e uma lista para aluno. Eu tenho um formulário e uma lista para as avaliações. Eu tenho um formulário e uma lista para curso. Eu fiz a lista para recomendação, mas eu nem vou usar essa lista, né? Porque o card também é uma lista, só que com uma aparência visual muito mais interessante, né? Mais moderno em formato de card. Que também é uma lista, só que está com estilo de card, né? Para deixar a coisa visualmente mais bonita, né? Vamos dar uma passeada pelo FUSEC. Então aqui no FUSEC eu implementei a minha ontologia nessa dataset chamada recomendação. Aqui eu posso fazer algumas queries, né? Então tem aqui, então aqui já tem uma query que foi a última que eu fiz. Então aqui ele traz algumas, então ele traz aqui, ó, recomendação para o aluno 7, o curso 13. Então no modelo de triplet, né? O RDF aqui trabalha no modelo de triplets. Então aqui eu tenho o meu grafo, esse é o meu grafo. Então aqui está a definição da ontologia, né, que eu implementei lá no FUSEC. Já deixei algumas instâncias de teste, mas se ela está rodando aqui, então esse comando start para startar na parte eu já startei, né? Na verdade aqui já está startado aqui na porta 3030. Senão essa aqui a gente não estava tendo acesso. Então basicamente eu vim aqui, defini esse dataset de recomendação e aí eu adicionei a ontologia que eu criei. Não vou adicionar de novo, né? Eu não vou fazer um upload, porque na verdade eu já fiz isso, tá? Então, mas basicamente essa ontologia aqui que eu criei no proteger e agora eu estou implantando ela aqui no servidor. Vamos dar uma olhada na aplicação rodando. Eu já startei a aplicação. Essa é a página inicial, então tem aqui as ações de aluno, curso, avaliações, eu tenho um SOAP também. E eu já deixei na página inicial, deixei aqui um tipo de documentação, que é baseado no interesse histórico acadêmico, social baseado nos perfis semelhantes, e a híbrida que combina alguns fatores múltiplos para que eu posso, antes de fazer a recomendação, eu vou aqui para alunos, tá, aqui eu tenho alguns alunos, então já deixei alguns aqui, pronto, né? Então tá tudo funcionando, então aqui editar, eu tenho aqui as ações de excluir, tem aqui a ação de editar, aqui eu posso acrescentar um novo, tá tudo funcionando, isso, bonitinho. Aqui, curso a mesma coisa, então aqui já tem alguns cursos cadastrados, deixei para conseguir testar, então tem também aqui a ação de editar o curso, excluir. Aqui a avaliação a mesma coisa, então aqui eu posso, por exemplo, eu quero filtrar só do aluno 1, quero filtrar só do curso 3, ou eu quero filtrar só a nota 5. Então filtrar só quem deu nota 5 aqui, então tá aqui, filtrei pela nota, então tá aqui só as notas 5. Volta para a página inicial.
Aqui eu venho e, sei lá, vamos pôr o 10, né? Não sei quem é o 10, acho que é Maria Cristina. Como eu deixei o gerar ativado, então tá aqui, ele define um peso, esse peso é calculado dinamicamente, o tipo híbrido, e aqui eu vou ver a social. Não tem nenhuma social. Vamos ver por conteúdo. Então aqui. E aqui o peso das recomendações. Aqui eu posso digitar na URL, por isso que eu deixo aquela rota get. Então vamos para o aluno 1. Ó. Então, aluno 1 tem recomendação por conteúdo. E note que o peso de recomendação por conteúdo é baixo. Vamos ver a social. Tá aqui eu tenho uma recomendação desse curso social. Vamos ver a híbrida. Então a híbrida, ele traz esses cursos com esses pesos. Aqui está ordenado pelo maior peso, né? Vamos ver o aluno 2 aqui. Vamos ver se tem alguma para o 2. Então, na verdade, eu deixei aqui essa rota get para facilitar essas chamadas. Vamos ver, social, híbrida. Nenhum. E aqui, por conteúdo, vamos ver aqui por 3. Aqui tá. E a híbrida. Eu vou dar uma olhada no endpoint. Tá, aqui eu tenho alguns endpoints. E aí eu vou usar o Insignia para testar o endpoint. Eu vou testar um endpoint para gerar. Então aqui eu já tenho um delete. Então ó, eu tenho esse endpoint delete que só dá para testar por aqui. Então ele apaga todas as recomendações. Se a gente for lá no Fusec dar uma olhada, se eu vier aqui ó, e listar os gráficos, o número de counts aqui diminuiu, né? Então provavelmente não tem recomendações. Opa, ele ainda ficou algumas recomendações. A query não apagou tudo, né? Tem alguma coisa errada aí na query. Depois eu corrijo isso. Né? Mas vamos aqui. Né? Vamos voltar lá. Então todas as recomendações, engraçado que aqui todas foram removidas, né? Mas tudo bem. Vamos mudar aqui o para post. E aí o post, se eu fizer isso, ele gera as recomendações. Opa! Deixa eu pôr aqui, na verdade eu não defini nenhuma rota para o post, então tenho que definir aqui o gerar. Tá aqui gerando. Então, as recomendações foram geradas com sucesso. E aí agora eu vou fazer um get. Eu vou fazer um get para recomendações. Então tá aqui as recomendações que ele gerou. E aqui os pesos das recomendações que ele gerou. Então basicamente o endpoint, né, tá tudo funcionando bonitinho. Só um pequeno detalhe no delete, né, que deve ter algum errinho na query, que não apagou todas as recomendações. Ficou alguma recomendação lá. Mas basicamente esta é a aplicação. Deixa eu voltar aqui para a página de início. Vamos para o sobre. Então
aqui a equipe, que foi eu, desenvolvedor, o Henrique, o Ricardo Bertola, a disciplina e o professor da disciplina, que é o professor José. Que também o nome saiu errado aqui. Bom, basicamente é essa aí a aplicação construída. E aí